Mais um exemplo aqui, como determinar a força F, a intensidade da força F, para produzir um momento de 500 libra-pés. Vejam que nós vamos precisar novamente utilizar aquela formulação do momento em relação a um eixo, em relação a esse eixo CD. Vejam aqui, primeira coisa, a gente pode escolher, para calcular o momento, a gente pode escolher tanto o RCA quanto o RDA. Nesse caso aqui, escolhemos o RCA para colocar aqui no produto misto. Resultado, esse momento aqui que nos foi dado, a força F fica como uma incógnita. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Determinamos aqui o RCA, o RCB, que também poderia ser utilizado. Ó, vejam que para calcular o momento em relação ao eixo, nós precisamos da distância da força até qualquer um dos pontos deste eixo. Poderia ser um ponto aqui do meio, porém nós não temos as coordenadas de distância. Então nós utilizamos ou o RCA ou o RCB, que foram calculados aqui. A força precisou ser determinada ali como um vetor cartesiano, e o módulo dela ficou como uma incógnita. Vejam que para determinar a força como um vetor cartesiano seria o módulo da força vezes o vetor unitário AB. Ó, AB seria calculado com o vetor posição RAB. Para calcular o unitário AB, seria o RAB vetor dividido pelo módulo RAB. Assim chegamos na força como um vetor cartesiano. O módulo da força fica como uma incógnita. E é como, ó, aqui no determinante também ficamos com uma incógnita. Para resolver, a única incógnita aqui nesse caso é a força F. Aplicamos a regra de Sarros e chegamos no valor de F, 162 libras. Okay? Qualquer dúvida, mandem lá no grupo de WhatsApp. Seguindo, para encerrar essa aula, momento de um binário. Temos aqui duas forças, um binário formado por duas forças de mesma intensidade, porém com sentidos contrários, uma negativa e outra positiva. A distância para calcular o momento gerado por esse binário é a distância entre as duas forças. Formulação escalar, distância perpendicular. Formulação vetorial poderia ser qualquer distância ali entre as duas forças utilizando o vetor posição. O efeito de um binário é proporcionar rotação ou tendência de rotação em um determinado sentido. Vejam aqui. Olhem só, para girar esse volante nós precisamos de um binário. Força F no sentido negativo, força F no sentido positivo. Se eu diminuo a distância, eu também diminuo o momento. Então eu vou precisar fazer mais força para gerar o mesmo momento. Okay? Se eu gerar o mesmo momento com este binário aqui, o mesmo momento do que desta situação aqui, os binários são ditos equivalentes. O momento resultante, notação vetorial, vai ser o vetor posição R, produto vetorial com a força F. Notação escalar também vai ser o momento resultante do binário, vai ser o somatório das forças vezes a distância. Aqui um exemplo. Nós temos um binário que atua nos dentes da engrenagem, formado por essas forças de 40 newtons, 40 no sentido negativo e 40 no sentido positivo. Nós precisamos substituir esse binário por um equivalente. Certo? Qual que vai ser o momento gerado por esse binário? Vai ser a força F, 40, vezes a distância entre as duas forças, que é 0,6. O momento resultante vai ter que gerar o mesmo momento. Por isso que a gente vai precisar substituir as forças, vai ter que ser uma nesse sentido e outra nesse sentido para girar no mesmo sentido de rotação do momento. Porém, como a distância é menor, obviamente precisaremos de uma
força maior também, de um par de forças com maior intensidade. Vejam aqui, primeiro passo, calculamos o momento do binário original, que vai ser o quê? 40 vezes a distância. Vejam que as forças não é 40 mais 40, é só considera uma vez. 40 vezes a distância, 0,6, chegamos no momento de 24 Nm. Para calcular o binário equivalente, nós temos ali que a força vezes a distância, agora entre os pontos A e B, deveria ser igual a este momento calculado. Assim, eu coloco ali o DAB por outro lado e fico com a força de incógnita. Então, a força do nosso binário equivalente vai ser igual ao momento gerado pelo binário original, dividido pela nova distância. Chegamos aqui no valor da força do binário equivalente, que vai ficar aqui nos pontos A e B. Lembrem-se que o resultado completo seria este, né? A força mostrando o sentido, a força negativa também mostrando o sentido para girar no mesmo sentido do que o binário original. A distância nova ali de 0,2 metros, que gera o mesmo momento de 24 Nm, agora com uma força de maior intensidade, 120. Ó. Vejam que a força aumentou 3 vezes para gerar o mesmo momento, tudo porque a distância é menor.